Olá pessoal, é um prazer falar com vocês, alunos da segunda série do ensino médio. Essa aula vai ser gravada, não foi possível fazer a aula ao vivo, devido ontem o dia da matemática, mas espero que vocês possam participar e entender a temática. O roteiro de vocês já foi disponibilizado já na terça-feira e vocês podem fazer ele até a semana que vem, até o próximo dia 20. Vamos acompanhar então essa aula e hoje abordando então as teorias do indivíduo, ou seja, pensar um pouco o que é o indivíduo e essa temática que abre a semana, abre esse segundo bimestre. Então, pensando um pouquinho, nós vamos trabalhar com três grandes pensadores: o John Locke, um filósofo britânico, o Jeremy Bentham e o Stuart Mill. Então, vamos acompanhar um pouquinho. Para pensar um pouquinho, o que é o indivíduo? Nós temos que pensar um pouco, ao mesmo tempo, quem somos nós, como que nós nos tornamos nós mesmos, ao mesmo tempo, o que nós devemos fazer na humanidade. Então, essa é a reflexão desses três pensadores. Bom, o indivíduo é uma palavra que ela vem do latim e ela tem dois significados aqui. Uma que é a palavra indivíduos, que significa indivisível, ou seja, aquilo que não pode ser dividido. Mas, ao mesmo tempo, também ela apresenta a palavra, um vocábulo aqui do latim, que significa dividere, que significa dividir, ou seja, ao mesmo tempo que o indivíduo ele é algo que não pode ser, que é indivisível, o ser humano ele é único, ele é algo especial, ou seja, ninguém é superior ao outro e todos nós somos únicos na humanidade. Bom, pensando nisso, então, o roteiro dessa semana vai abordar exatamente essa discussão. Vai abordar, então, esses três grandes pensadores. Bom, eu começo a discussão falando para vocês o que significa indivíduo, como que nós chegamos a essa concepção do indivíduo hoje, e aqui eu aproveito para fazer uma reflexão também sobre a humanidade atual, as mudanças que nós estamos vivendo na humanidade, que é a realidade virtual ou também a realidade aumentada. Hoje, por exemplo, olha que interessante, nós estamos fazendo uma aula virtual, uma aula online, coisa que antes era impensável, uma coisa como essa. Isso só é possível porque o indivíduo hoje ele é capaz de compreender o seu meio. Hoje até mesmo situações um pouco mais tristes, por exemplo, velar mortos. Em alguns locais é possível velar mortos virtualmente, sem que haja presença de pessoas. Bom, pessoal, então olha só, nós estamos passando por essa transformação, essa tecnologia que nós estamos vendo hoje da humanidade, que até nós já abordamos em outras aulas com o Zygmunt Bauman, onde a humanidade ela está, ao mesmo tempo que ela está presente, ela está próxima, a tecnologia aproximou as pessoas, ela também está distante. Olha só, eu estou aqui com vocês, ao mesmo tempo falando para uma grande multidão, talvez até para o mundo todo, mas ao mesmo tempo sozinho aqui, falando para mim mesmo. Então, essa tecnologia, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também nos deixa sozinhos, nos deixa isolados, certo? Bom, então, como eu disse, nós vamos trabalhar exatamente essa teoria. Vamos ver o que cada um pensa disso. Começando pelo John Locke. O John Locke já é um filósofo muito conhecido de vocês. Ele é um filósofo empirista inglês, que trouxe aquela ideia da tábula rasa, que o ser humano nasce vazio, nasce sem ideia alguma, e ao longo da sua vida, a sua mente vai sendo preenchida a partir da experiência, a partir do empirismo. Mas ele não foi só o filósofo do empirismo, ele é também o filósofo da política, ele é o criador de uma ideia na sua obra, o segundo tratado do governo civil, o primeiro e segundo tratado, que mostram a política que até hoje nós utilizamos. Nós pegarmos hoje a Constituição brasileira, ao artigo 5º, todo cidadão brasileiro tem direito à vida, à liberdade, à propriedade. Essa ideia é do John Locke. Então ele inspirou, na verdade, várias nações a usarem essa metodologia de liberdade. Olha só, também ele é o filósofo do justnaturalismo, ele é muito estudado em direito, porque ele trabalhou a ideia do contrato social, ou seja, que o ser humano nasce livre, mas ele precisa viver em sociedade, e a sociedade é que vai determinar, então, quais serão as ações desse indivíduo. Então, pensando nisso, olha só, para ele, vamos lembrar um pouquinho, entender um pouco a ideia do Locke. O Locke, ele acreditava o quê? Que os homens primitivos, os homens das cavernas, lógico que é simbólico, isso não é verdade, isso é apenas uma suposição do Locke. Ele colocava que os homens das cavernas viviam na mais perfeita harmonia, eram livres, podiam caçar, pescar, construir suas cabanas. Olha só, ninguém os impedia de fazer aquilo que eles queriam. Eles olhavam as terras e falavam: essa terra é minha, pronto, era dele, ninguém
no caso, contestava aquilo. Por quê? O ser humano tinha direito à vida, à liberdade e à propriedade. Mas chegou um momento da história em que alguns homens começaram a querer usurpar os outros, ou seja, tirar vantagem sobre os outros. E aí os homens deixam esse estado de paz e começam o quê? A viver ali uma guerra, brigas constantes. E aí, para acabar com essas guerras, é necessário fazer um contrato. Esse contrato visa trazer aos homens, de novo, essa ideia de que todos possam ter direitos. Então por que as leis são criadas? Se nós pegarmos aqui, as leis são criadas não para nos prejudicar, mas para nos dar liberdade. Ou seja, as leis elas servem para aumentar a nossa liberdade. Certo? Então essa que é a ideia do John Locke aqui. Bem resumido, lógico, tem muito mais coisa, daria aqui várias aulas sobre isso, mas o mais importante é isso que vocês precisam entender sobre ele. Bom, agora pensando em um outro pensador, o Jeremy Bentham. O Jeremy Bentham também, olha só, é um outro pensador, ele é inglês também, e ele vai pensar, ele é mais da linha da lei mesmo, da legalização. Pegando esse gancho aqui do Locke, ele vai trabalhar exatamente essa moralidade, olha só. Então, para ele cria a ideia da utilidade, ou seja, uma lei, ela não pode ser uma lei vaga, ela tem que ter uma utilidade. E ao mesmo tempo, o ser humano também não pode só existir na humanidade, ele precisa ser útil. Por isso, a ideia dele é o utilitarismo, ou seja, eu sou aquilo que eu faço e não aquilo que eu quero ser. Bom, olha só, então para ele entende que ele não contradiz a ideia do Locke, não só do Locke, mas o Thomas Hobbes, o Jean-Jacques Rousseau na França, mas ele amplia isso, olha só, que a vida em sociedade ela apresenta vantagens para nós. Olha, por exemplo, quantas coisas podemos ter na vida em sociedade que nós não teríamos se estivéssemos sozinhos. E aí só que pensando nisso, olha só, nós só podemos viver em sociedade se nós formos obedientes, ou seja, obedecer às leis, obedecer o quê? Aquilo que possibilita a vida em comum. Certo? Então, olha só, quanto mais uma lei for mais punitiva, maiores serão suas vantagens, porque as pessoas terão mais direitos, certo? Então, essa aqui é a utilidade. E lógico, ele também traz uma outra ideia aqui do ser humano mesmo. O ser humano é o que faz. Então, se nós pensarmos aqui, por que nós trabalhamos? Por que nós somos obrigados a trabalhar? Porque na cabeça dele, ele pensava que o ser humano tem que ser útil, tem que fazer alguma coisa, ele não pode só existir por existir. Certo? Então ele que é o pensador dessa ideia do utilitarismo. Bom, e aí fechando aqui agora o último pensador, o John Stuart Mill, olha só, ele é filho do James Mill, que é um economista inglês, escocês, e ele vai se tornar um filósofo inglês que vai ter uma outra visão. A visão dele, olha só, já é também da economia política, mas ao mesmo tempo a vida ela tem que ter um propósito. Vamos entender um pouquinho, olha só. Ele acreditava que a felicidade ela não pode ser alcançada diretamente, ou seja, não é possível ser feliz, não existe felicidade. Ele já é mais da linha dos filósofos da idade contemporânea, aquele pensamento nihilista, que você na verdade não pode ter tudo o que você quer, você tem que aprender a viver com aquilo que você conquistou, com o essencial para a sua vida. Certo? Um pouquinho mais na ideia do Nietzsche, do Schopenhauer. Olha só. Então, felicidade para ele é quando você consegue, por exemplo, desenvolver suas artes. Por exemplo, uma pessoa ela trabalha o dia todo, ela volta para casa e vai tocar violão. Então, a felicidade para ela é tocar aquele violão. Ou seja, uma pessoa, ela trabalha o dia todo, chega no final do dia, ela vai pintar um quadro. Então, felicidade para ele é isso. É quando você realiza, desenvolve as artes em sua vida, certo? Mas ele acreditava que não existe felicidade completa. O ser humano não nasceu para ser feliz, não é possível ser feliz, certo? Bom, e a partir disso, então, ele coloca que a vida em sociedade, você tem que viver as experiências, viver os acontecimentos e ir aceitando. É uma ideia aqui um pouco do estoicismo também, ou seja, você vai vivendo a resignação, aceitando tudo aquilo que é dado para você. Então o indivíduo é aquilo que não tem mais do que o necessário. Certo? Então essa é a ideia desses três pensadores, três divergências aqui, certo, pessoal? E é isso que vocês vão trabalhar nessa aula. Olha só, o que eu quero que vocês falem é o seguinte, revejam depois os textos aqui, eu vou deixar o slide para vocês, revejam aqui os papéis desses pensadores, certo? Qual foi a visão de cada um deles,
E vocês vão colocar quais condições nos permitem afirmar que ainda somos o mesmo indivíduo de uma década atrás. Aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho, o que mudou na sua vida? Todos nós somos indivíduos, mas nós não somos os mesmos. Se nós pensarmos aqui, nós mudamos constantemente, e a ideia é pensar o seguinte: o que aconteceu na nossa vida? O que mudou na nossa vida? O que eu era antes e não sou mais? O que eu deixei de ser na minha vida? Então é mais uma redação um pouco do que nós somos mesmos, para nós trabalharmos outros pensadores que vão abordar mais isso para frente, o Paul Ricoeur, Michel Foucault, que vão abordar essa ideia da nossa vida, a construção da nossa vida, certo, pessoal? Então eu espero que vocês façam a atividade, se tiverem dúvida podem me perguntar, estou à disposição para ajudar vocês, mas respeitem o prazo, pessoal, certo? E uma outra coisinha, último elemento, tem vários alunos de algumas salas que estão pegando esse material e editando ele, então não precisa fazer nada disso, vocês só vão pegar uma folha, colocar o nome de vocês, a sala de vocês, a semana da atividade e escrever só o pensamento de vocês aqui, certo? Não precisa fazer mais nada disso. Certo, pessoal? Bom, conto com vocês, aproveitem as aulas, um bom final de semana para todos e até a próxima.